E agora a gente fala de um assunto polêmico. A PEC que proíbe qualquer tipo de aborto no Brasil, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Federal. Porém, ela ainda precisa passar pelas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos. Atualmente, a lei brasileira, vale lembrar, permite o aborto em 3 casos: estupro, anencefalia e risco à vida da gestante. A defensora lembra os 3 tipos de aborto legal autorizados no Brasil desde 1940. Lá no Código Penal, desde 40, nós tivemos o aborto quando não há outra forma de salvar a vida da gestante, se cuida de um aborto legal, e também quando a gravidez é decorrente de estupro. E lá em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como a possibilidade de aborto legal também dos fetos sem cérebros, dos fetos anencéfalos. Então são essas 3 formas de aborto legal que nós temos no país. Mas na semana passada em Brasília, por 35 votos a 15, deputados federais da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram a PEC 164 de 2012. A proposta de emenda à Constituição Federal altera o artigo 5º da Carta Magna, considera a vida desde a concepção, ainda no ventre da mãe, o que na prática proíbe qualquer tipo de aborto no país. A proposta gera polêmica. Eu sou cristã, sou católica, né? Eu sou contra o aborto quando ele acontece de forma indiscriminada, mas votei contra porque penso que nós temos que fazer uma discussão complexa para um tema complexo como esse, de hipóteses que já estão legalizadas no nosso país. Eu falo isso principalmente porque hoje, a cada 8 minutos, nós temos aí uma mulher, uma menina, vítima de estupro no nosso país. E que quando uma criança como essa, de 13 anos, ela acaba ficando gestante, essa gestação também coloca em risco a sua vida. Maria, uma mulher, mãe solo de 3 filhos. Ela, voltando do trabalho num lugar ermo, é estuprada. Ela vai ao posto de saúde e não consegue fazer o aborto legal. Então ela leva essa gestação adiante. No decorrer da gestação, ela descobre que essa gestação é de risco. Ela vai tentar fazer o aborto e também não consegue. Então, no dia do parto, esta mãe morre, Maria morre, deixando 3 filhos e a criança nasce sem cérebro. Esta criança que nasceu sem cérebro e mais os 3 filhos vão para o mesmo abrigo. Essa é a situação que Maria vai passar, que os filhos de Maria vão passar, caso esse projeto seja aprovado em plenário. A retirada do aborto legal do Brasil irá punir mulheres, sim, mas punirá também as meninas, que são as maiores vítimas de estupro, que engravidam muitas vezes sem mesmo terem conhecimento de que se encontram gestantes. Então, quando elas se encontram gestantes, às vezes até já passaram as 20 semanas, mas o código não fala de semanas. Fala, sim, da possibilidade de aborto legal quando se cuida de estupro. Então, nós estaremos punindo meninas, estaremos punindo mulheres, estaremos trazendo um retrocesso para o Brasil no que diz respeito ao aborto legal. Eu não concordo com isso, porque se a criança está nascendo com problema, com certeza a mãe tem que tirar a criança para não correr o risco, tanto da vida dela como da vida da criança. É errado, porque cada situação é uma situação. Se a criança não tem cérebro, é claro que tem que ter aborto. Se a moça foi estrupada, é claro que tem que ter aborto. Agora, em todas as ocasiões, não. Mas, na realidade, o que não dá para entender bem é porque uma boa parte da classe política insiste em lutar, em ser contra os direitos das mulheres. Talvez explique aquela tentativa, não é, de aprovar uma pena de 20 anos para a mulher estuprada que fizesse aborto, enquanto a pena do estuprador seria de 10 anos, metade da condenação da mulher estuprada. Mudando